Olá, meu amigo e minha amiga, é motivo de muita alegria, porque eu quero aproveitar o momento para estar compartilhando um pouco do meu conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é o livro mais combatido do mundo, porém as suas profecias bíblicas estão nas mãos das mais altas autoridades humanas. Hoje nós temos a oportunidade de ver juiz utilizar a Bíblia em seu ambiente de trabalho. Existiram livros que ousaram a competir com a Bíblia. Eu posso citar dois. O primeiro dele data de uma época de 1580 a.C., um livro antigo egípcio chamado O Livro dos Mortos. O segundo já é de uma época bem mais atual, na década de 80. Na década de 80, o livro Capital de Karl Marx ocupava a segunda posição como o livro mais lido e vendido do mundo. E até aquela altura, os comunistas eles discutiam entre si, dizendo que seria questão de tempo para ultrapassar a Bíblia Sagrada. O que acontece é que, com o passar do tempo, o livro Capital de Karl Marx foi ultrapassado pelo livro dos recortes. Tanto o livro egípcio quanto o livro Capital de Karl Marx foram ultrapassados e caíram em descrença. Mas a Bíblia permanece no seu lugar de direito, como o livro mais lido e vendido do mundo. E não seria diferente, porque está escrito no próprio livro, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, seu capítulo 24, versículo 35, que diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A Bíblia começou a ser escrita aproximadamente no ano de 1500 a 450 a.C. por Moisés. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que é o plural de biblion ou plural de livro. Logo podemos definir que é um conjunto de livros ou uma biblioteca. A Bíblia Sagrada contém 3.566.480 letras. A Bíblia Sagrada contém 773.692 palavras. A Bíblia Sagrada contém 31.173 versículos e com 1.189 capítulos. A Bíblia Sagrada foi escrita por 40 homens, 40 profetas literários, porque escreveram de suas revelações. E detalhe, eles escreveram aquilo que Deus havia soprado. Uma prova que nós temos disso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, o versículo 14 a 17, que diz: Paulo se dirigindo para Timóteo dizendo: Tu, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo-o de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E o versículo 16 ele completa dizendo: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É bem verdade que no versículo 16, quando diz que toda a escritura é divinamente inspirada, sabemos nós que este versículo ele foi extraído da Vulgata Latina, versão da Bíblia no latim. No versículo 16, se convencionou colocar na Vulgata a palavra latina divinitum inspirator. Porém, o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Então, a palavra mais adequada para este versículo, versículo 16, não é a palavra latina divinitum inspirator, porém a palavra grega theopneustos. Theo significa Deus, pneustos, espírito, sopro. Logo podemos definir que Deus soprou. Aí você vai me perguntar, mas qual é a diferença, o que muda quando consideramos divinitum inspirator no latim e quando consideramos theopneustos no grego? É fácil, meu amigo,
Quando consideramos divinitum inspirato, ou seja, que toda a escritura é divinamente inspirada, a ênfase, a força da narrativa bíblica está no homem, que o homem foi inspirado por Deus. Agora, já quando nós consideramos a palavra grega, no original, theopneustos, ou seja, theo, significando Deus, e pneustos, espírito ou sopro, Deus soprou, a força da narrativa bíblica está em Deus. Essa é a diferença. A Bíblia contém 66 livros divididos em duas partes, Antigo e Novo Testamento, contendo 39 livros no Antigo e 27 no Novo, e é classificado da seguinte forma: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel e Oséias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 39 livros do Antigo Testamento. E ele é dividido em 5 partes. A primeira parte nós vamos ter o Pentateuco ou Torá, no hebraico quer dizer lei, que são formados pelos 5 primeiros livros escritos por Moisés. São eles: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois nós vamos para uma segunda divisão, que são os livros históricos, que são formados por 12 livros, que vai de Josué até Esté, que são eles: Josué, Juízes e Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Depois nós avançamos para os livros poéticos, formados por 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares, o Cântico dos Cânticos. Avançamos um pouco mais, chegamos nos profetas maiores e menores. E lembrando que a nomenclatura maior e menor não significa que um livro é mais importante ou que um profeta é mais importante do que o outro. É simplesmente pela extensão da sua literatura. Nós começamos com os profetas maiores, que nós vamos ter Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois nós avançamos para os profetas menores, formados por 12 livros, que são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois nós vamos para o Novo Testamento, formado por 27 livros, que são eles: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. O Novo Testamento ele é dividido em 4 partes. Primeiro nós vamos ter os evangelhos, que são as testemunhas que viram Jesus aqui na terra. São 4 evangelhos, fala a respeito de Cristo, tudo que ele fez, que ele habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade, operou maravilhas, foi perseguido, crucificado, morto e sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou e foi elevado aos céus, sentou à destra do Deus Pai. Depois nós vamos para o único livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, que vai falar a respeito da passagem da igreja, as histórias, os acontecimentos da igreja. Eu costumo dizer que esse livro ele não tem fim, porque ele é o modelo para a igreja nos dias de hoje. Depois nós avançamos para as cartas, que são 23 cartas, sendo que 13 dessas 23 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, que são elas: Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Essas cartas elas são adereçadas para a igreja. E as outras cartas foram escritas por autores diversos, como Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas.
E depois, meu amigo, nós partimos para o livro das Revelações, que vai falar a respeito da segunda vinda de Cristo na terra, poderoso e exaltado, montado no seu cavalo branco, como diz em Apocalipse 19. Lá vem dizendo: e vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga, guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada aguda com a qual ele ferirá as nações. Ele governará com um cetro de ferro. Ele pisa ao lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.